Olá, Marias e Joãos, que não é Joãos, mas que é Joões, mas que é muito feio falar Joões e eu prefiro falar Joãos. Bem-vindos, gente, ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, dessem um joinha, ative as notificações e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, ajudando a gente a multiplicar essa ideia e atingir os corações de um máximo de pessoas possíveis. Bom, hoje nós estamos aqui com duas convidadas, mas antes de eu apresentá-las, eu gostaria de contar uma historinha que uma delas me contou e que eu achei muito interessante para que vocês entendam sobre o que nós iremos falar hoje. Bom, imagine que você está grávida e você se prepara para um destino como se você estivesse indo de viagem para a Itália. E aí você compra tudo para a Itália, você pesquisa pontos turísticos, você procura os melhores restaurantes, enfim, você se prepara, vai todo munido para poder ir para a Itália. Só que aí, quando chega a hora do bebê nascer, que você vai para o hospital, para a maternidade, e quando o seu bebê nasce, a enfermeira olha para você e fala: bem-vindo à Holanda. Bem-vinda, né? Porque é mãe. Então, bem-vinda à Holanda. E aí você diz: como? Holanda? Mas eu não me preparei para ir para a Holanda, eu me preparei para ir para a Itália. Então, gente, esse texto, essa minha convidada muito especial, que é minha amiga em particular, ela me contou e foi um texto que me emocionou muito porque a gente estava falando sobre esse assunto. As surpresas da maternidade. É esse o nosso tema de hoje. E eu gostaria de apresentar a vocês hoje as minhas convidadas mais do que especiais, começando pela Juliana. Ju, se apresenta para as pessoas. Quem é você? Oi, eu sou a Juliana Dutra, psicóloga. O meu maior público hoje de atendimento são crianças, né? A grande maioria são crianças com autismo. É um tema que eu sou apaixonada e viemos falar um pouquinho, né, sobre isso. Muito obrigada, viu, Ju, pela sua generosidade, por você ter aceito o meu convite de estar aqui trazendo pra gente um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. Imagina. E também temos aqui a Vanessa, minha amiga particular e mãe do Luiz Fernando. Oi, eu sou Vanessa, mãe do Luiz Fernando, portador de catarata congênita, diagnosticado também dentro do espectro autista. Ele tem 3 anos e eu vim partilhar um pouquinho da minha vivência na maternidade. Muito obrigada, Vanessa, por você ter aceito, embora tivesse um pouquinho de resistência quanto ao nervosismo, mas eu te agradeço por você ter aceito o nosso convite. Ai, que bom. Bom, gente, em primeiro lugar eu gostaria de falar diretamente aos pais que vivem, que acabaram de receber o diagnóstico de um filho autista e que está deparando com esse diagnóstico e pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? É o fim da minha vida. Não, eu gostaria de dizer para vocês que é só o começo de uma nova vida. Então, eu gostaria primeiramente de perguntar para você, Vanessa, como que foi que você diagnosticou? Como que você chegou nesse diagnóstico, né? A gente teve uma gestação complicada, né? Eu tive toxoplasmose na gestação e eu fiz acompanhamento com um médico em Juiz de Fora, de medicina fetal, e ele falou pra mim, eu perguntei pra ele, o que eu posso esperar de pior? Ele falou: uma criança com hidrocefalia. E de melhor? Ele falou: uma criança deficiente visual. Então, quando o Luiz Fernando nasceu, eu sabia que eu precisava investigar algumas coisas. Foi assim que eu descobri a catarata congênita. Ele apresentava alguns comportamentos que me chamavam a atenção. Ele era um bebê muito irritadiço, ele dormia muito mal, ele tinha dificuldade com ambientes cheios, barulhentos. Então assim, eu comecei a observar, só que eu sempre atribuía isso, ele era um bebê hipotônico, a parte motora dele precisou ser estimulada,
Só que eu sempre atribuía isso à catarata congênita e não a um outro diagnóstico, né? E aí eu procurei a PAI, ele começou as estimulações, ele tinha 2 meses e meio quando ele começou, e eu percebi que com o passar do tempo, as características estavam aumentando, ele estava ficando com tudo mais intenso. E aí, quando ele fez 2 anos, eu voltei com ele na neurologista, porque pela catarata ele foi investigado de outras síndromes com uma neuropediatra. E aí eu voltei nela aos 2 anos e falei pra ela, doutora, eu tô sentindo que a gente tá indo ladeira abaixo. E aí eu mostrei alguns vídeos que eu consegui gravar. No final das contas ele já não usava mais sapato. As roupas eram todas adaptadas, porque ele também não aceitava qualquer tipo de roupa. Cortar cabelo era um caos. O banho, ele dizia que a água doía. Ele chorava por uma simples fralda descartável que eu jogava no lixo. Ele chorava, mas não era um choro que era controlável. Era um choro assim, nossa, muito nervoso, muito irritadiço. E aí ela foi e ele foi pra escola. E aí eu comecei a observar ele, comparando ele com as outras crianças. Entendi. E eu via que tinha alguma coisa diferente. O que eu mais ouvia era, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça, mas coração de mãe não se engana. Então a gente voltou na neuro e aí ela fechou o diagnóstico junto com uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Entendi. E essa equipe é formada por quais profissionais? Ele passou por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e uma psicomotricista. Entendi. E fala pra mim uma coisa, aos olhos das pessoas, a maioria das pessoas hoje ainda existe ainda uma certa falta de esclarecimento quanto ao autista, né? E aí, Vanessa, uma vez que você, ou até mesmo depois do diagnóstico, ou antes, como que as pessoas olhavam para o Luiz Fernando? Porque eu acho que o autista, ele tem características que muitas vezes as pessoas confundem, né? Como uma criança mimada, uma criança birrenta. Como que foi? Antes da gente ter o diagnóstico, mas eu já suspeitando, né? A gente começou a deixar de aceitar convites sociais. Então a gente já não ia em aniversário, festa na escola, eu já ia com meu coração extremamente apertado. Porque eu sabia como que ele ia reagir àquela movimentação diferente, àquela mudança de rotina e ao excesso sonoro, né, que sempre é produzido nesses lugares. E eu me lembro que no último aniversário que eu fui, antes dele ter diagnóstico, uma pessoa falou pra mim, no decorrer da outra semana que me encontrou na rua, nossa, ele tava tão enjoadinho, né? Aí eu falei, gente, as pessoas que estão de fora, elas só veem ali o choro, mas elas não tentam entender o que está por trás da situação. E na época a gente realmente não tinha diagnóstico. Então aquilo ali era só uma desconfiança minha, de mãe, né? E aí quando veio o diagnóstico, aí não, aí é diferente, porque nós, eu e meu marido, nós escolhemos abrir isso para a sociedade. Ai, ótimo você ter falado isso, porque eu queria te fazer uma pergunta. Como que foi para você abrir emocionalmente mesmo? Libertador. Que eu tô dizendo? Libertador, né? Libertador, porque aí a gente foi ser a gente. Entendi. E aí eu não ia mais me preocupar com o que as pessoas estavam pensando, né? Que a gente não estava sabendo educar, que ele era mal criado, que ele era cheio de vontade, né? Aí não, aí a gente foi viver. E aí a gente conseguiu com isso tirar esse peso da gente e certamente dele, porque eles são muito sensíveis, eles captam tudo, né? Entendi. Então assim, a gente resolveu abrir e foi realmente a melhor escolha. E aí hoje vocês têm uma vida social normal, né? A gente assim, não vai com ele por exemplo, teve o circo na cidade. A gente não leva ele no circo porque a gente sabe que ele ainda não está pronto. Mas a gente já aceita convite de aniversário e vai assim, super bem, de acordo com ele. Ele que vai falar a hora de ir, de voltar, o quanto que ele quer ficar, se tá bom. E ele fala muito isso, sabe? Ele fala, eu tô com medo. Eu falo, filho, tudo bem, mas vamos tentar. Se não tiver bom, a gente volta. E aí chega lá e ele fala, eu tô com medo, mas eu quero ficar mais um pouco. Então eu acho isso importante, sabe? A gente ficou com essa liberdade e ele também. Eu acho que isso é muito importante mesmo, né? Eu acho que é fundamental nesse relacionamento, né? Porque
ele também se sente seguro com vocês, Para né? experimentar e para ir vivendo novas experiências, né? É verdade. E Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a parte importante da psicologia no diagnóstico, né, no tratar tanto o autista quanto os familiares? Com as crianças, com o autista, né? Eu falo sempre as crianças porque é o meu maior público, mas assim, o nosso trabalho é o quê? É a questão da estimulação. E hoje a gente já trabalha com crianças bem pequenas. Então é a questão da estimulação, é a relação com o outro, a relação com a família, é o brincar, que muitas vezes eles têm a dificuldade do brincar. Eu vou dar um exemplo, né? O carrinho, o movimento do carrinho, normalmente eles se apegam à roda. Então, assim, o trabalho, e a gente até percebe muito que tem, as crianças estão brincando. Sim, a gente está brincando, nós estamos ensinando a brincar. Nós trabalhamos também a questão muito do comportamento. E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é que existe um diagnóstico, tem ali aquela criança com diagnóstico no autismo, está no TEA, mas é uma criança. Porque é muito comum a gente justificar tudo no TEA. E não, é uma criança que ela tem desejos, eu preciso saber. Foi muito importante que a Vanessa colocou, nós vamos para uma festa, hoje nós vamos para um aniversário, mas ele precisa me dizer até quando ele vai ficar lá. Porque nós sabemos que existe uma sobrecarga sensorial nesses ambientes. Isso vai incomodar ele de verdade. Então não é uma birra, não é uma pirraça. É realmente uma necessidade dele de não estar lá mais, né? Nesse momento, nesse ambiente. Então, assim, com a criança, nós trabalhamos toda essa parte. E a família, eu acho que o mais importante é o apoio, né? É a orientação também do como lidar, a orientação para isso. E importantíssimo que eu acho também é permitir que os pais sejam pais, né? Eu sempre falo isso. Olha, escolha uma equipe que você confie, né? De profissionais que você confie e permita-se ser mãe, permita-se ser pai. Né, porque isso é muito importante, inclusive para o desenvolvimento dessas crianças. Porque eu acho que, embora tenha esse diagnóstico e seja uma criança, no caso, né, que seja uma criança que tem essas limitações, todo mundo tem as suas limitações, né? Então não dá pra gente poder, claro, tem as características, as coisas que são, igual a Vanessa falou, os cuidados necessários que envolve, é óbvio, porém não supervalorizar isso, né, esquecendo que é uma criança, como uma outra qualquer, né? É o que você falou, com os desejos, com vontades, enfim, né? E com as limitações, como todo ser humano. Às vezes eles só precisam de recursos diferentes para compreender isso melhor. Por exemplo, o Luiz Fernando, ele é muito visual, então a gente usa muito figura para ele compreender o que precisa ser feito ou o que a gente espera dele. Então, assim, às vezes o recurso que você vai usar é diferente, mas para chegar no mesmo objetivo, tratar comportamento, né? Igual toda criança. Exatamente. Ai, muito bacana. E dentro disso que você está falando, Vanessa, eu não sei se você, dentro dessa realidade, desse engajamento, de descoberta, né? Porque você já tinha conversado comigo que hoje você faz vários cursos, né? Para poder entender melhor como lidar, como dar uma melhor qualidade de vida, de educação para o Luiz Fernando. E aí dentro disso também, puxando um pouquinho para a minha área, que é a nutrição, eu não sei se você teve essa informação, que o autista, a nutrição está muito envolvida no meio do autismo, porque ela tem um significado muito importante no tratamento, porque determinados alimentos podem vir a aumentar, intensificar uma hiperatividade ou então uma irritabilidade. Então, assim, há também a importância dentro da nutrição
nessa equipe que você acabou de falar pra gente. Isso precisa ser assim, investigado, né, Ju? Porque, por exemplo, o caso do Luiz Fernando a gente investigou. Ele não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância. Então ele, por exemplo, pode consumir glúten, ele faz uso de lactose. No caso dele, não tinha... Especificamente, né? Não tinha essa restrição. Porque mas a alergia e a intolerância também é algo que tá comum a todo mundo. Isso. Né? É que no caso do autista, se ele desenvolve uma alergia ou uma intolerância, isso pode intensificar, né, algumas características que já é dele, né? Entendi. E aí, ô Vanessa, eu achei muito lindo e eu gostaria que você falasse pra gente, porque você teve uma iniciativa muito bacana, que a Juliana também está envolvida nisso, que é o projeto de mães, né, que vocês criaram, e onde que o objetivo maior desse grupo, eu acredito, pelo que você me falou, é vocês buscarem o apoio mútuo, né? Ajuda mútua, e ali tá trocando experiências, ou seja, porque você falar comigo é uma coisa legal, mas não é a mesma coisa de você falar com uma mãe que vive a mesma realidade que a sua, mesmo, né? Fala pra mim, qual que é o nome do grupo e como que foi que você teve essa ideia? Chama Movimento Além do Autismo. Quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a caçar mães assim que viviam isso que eu estava passando. E aí eu comecei a descobrir algumas. E aí eu fui conversando particular com cada uma. E aí eu falei, gente, o que vocês acham da gente montar um grupo? Aí elas toparam e assim começou. O nosso movimento, ele tinha 5 famílias. E hoje já tem bastante gente fazendo parte. A gente tem também um grupo que é só para a sociedade e profissionais que se interessam pelo tema. Porque ali a gente coloca livro, a gente coloca material para quem quer saber mais a respeito. E é importante que a sociedade entenda os nossos filhos para poder acolher, porque senão se eles não entenderem, eles não vão entender as questões sensoriais, por exemplo. E aí a gente tem também um outro grupo no WhatsApp que é só dos familiares, porque ali a gente lava a nossa alma. Ali a gente fala das nossas vivências, a gente fala das nossas frustrações, às vezes com a nossa equipe que está atendendo o nosso filho, e ali a gente abre mesmo o nosso coração, fala de alguma situação que a gente viveu em determinado lugar da sociedade que a gente foi e que não teve um tratamento como a gente achava que deveria ser. A gente troca informação de atividade para estimular. Então assim, e aí a gente começou, com sugestão da Ju, a fazer o primeiro Cuidar de Quem Cuida, né, que aconteceu já o primeiro, e como ela disse, nós precisamos repetir porque nós estamos precisando cuidar da gente. Eu ia te fazer essa pergunta, desculpa te interromper, mas eu acredito também que há muita cura ali dentro, né? Porque uma dividindo com a outra acaba que cura, né? A gente trazendo a realidade. Fica mais leve, a caminhada fica muito mais leve. Entendi. Quando eu comecei esse movimento, eu comecei pensando no mesmo princípio que o Alcoólicos Anônimos tem, que é falar sobre aquilo, né? Então eu pensei assim, que aquilo ia realmente ser o remédio que a gente precisava. Entendi. Porque parece tudo muito bonito, sou muito grata a Deus pela oportunidade, mas assim, como ela falou, é um espectro. Então assim, tem crianças que são leves, outras são moderadas, outros são severos, e aí assim, a caminhada ela é pesada. Entendi. Entendeu? Ela é uma caminhada que ela exaure muitas energias da gente. Eu acho que assim vocês buscam uma força, Isso. né? Encontra a se força abastece. na outra. A gente se abastece, né? Entendi. E Juliana, você que está dentro desse projeto, fala pra mim, quais os profissionais que estão juntos com vocês? É só você como psicólogo ou tem outros profissionais envolvidos nisso? Na verdade, nós estamos assim, nós somos parceiros. Nós apoiamos as ideias, sabe? A Vanessa, a gente conversa. Eu tenho uma ideia ou ela tem uma ideia. A gente está junto para colocar. Mas nós não temos hoje uma equipe de profissionais que trabalham juntos dentro do grupo, né? Então, existem outros profissionais de outras áreas que fazem parte desse grupo que é aberto,
Mas não para trabalhar, não né? uma equipe que trabalhe junto. É até uma ideia, né? A gente já pode verdade. pensar em alguma coisa. Verdade. E, assim, E fala pra mim, qual é o seu papel dentro desse grupo? Como que você trabalha com essas pessoas ali dentro? primeiro, eu sou uma fã, assim, admiro muito esse trabalho, porque eu acho que é importantíssimo. Inclusive, eu acredito que depois do início do Além do Autismo, as pessoas começaram a conhecer mais a respeito, e quando conhecem, elas começam a respeitar. Então, né, quando a gente pensa e olha para uma criança, as pessoas passaram a olhar de uma outra forma, porque entende o que está acontecendo. Não é uma birra, não é só uma birra, né? Eu acho isso fundamental e muito importante. E acho também que ajudou muito nas famílias, porque hoje eu acredito que com esse movimento, né, que iniciou com a Vanessa, eu acredito que outras famílias puderam ir mais vezes em festas, em outros lugares, puderam ser mais respeitadas. E assim, o meu papel é de estar disponível para qualquer trabalho, né? Igual quando a Vanessa comentou a respeito do cuidar de quem cuida, acabou que a ideia era falar de quem cuida, e nós passamos horas falando das crianças. E aí eu falei, Vanessa, a gente precisa fazer mais vezes, né? Olha só como que tá todo mundo habituado a olhar para a criança, que quando a gente teve 1 hora para falar da gente, 20 minutos eu marquei no relógio, a gente estava falando só das crianças. Então, assim, precisou de gente, vamos voltar pra gente, sabe? Entendi. E mesmo quando voltou, Em torno, né? era em torno. Então, assim, a gente sabe da dificuldade disso, mas vamos tentando, e outros encontros, né? Isso. Eu acho que o pontapé inicial, eu acho que vocês deram, né? Que eu acho que isso foi fundamental. E eu achei tão interessante essa ideia quando a Vanessa compartilhou comigo, e eu fiz questão da gente estar falando sobre esse projeto aqui hoje, porque isso faz com que vocês tenham a consciência de que algo que de repente despertou em você para ajudar uma pessoa do lado. Só que o impacto é muito grande, né? Porque quando a gente se disponibiliza a ajudar o outro, isso vai gerando uma ação que vai se multiplicando, né? Vanessa, e a nossa última pergunta agora, que eu acho que é muito importante. O que você deixa de conselho para as mães que hoje estão vivendo a mesma realidade que você? O que eu diria para elas é amor. Não é à toa que esse ser está com a gente, né? Certamente a gente tem um trabalho para desenvolver junto. Então é amar, 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 confiar e esperar. Porque eles têm o tempo deles. Toda intervenção que a gente faz pode parecer em vão. Mas da noite pro dia, aquilo emerge deles. Aquilo vem, aquilo acontece. E aí, eu fico até arrepiada de falar, aquilo que você achava que era impossível, o seu filho começa a fazer, começa a ultrapassar aquela barreira. E isso não tem nada mais gratificante do que isso. Então, assim, o conselho que eu dou é amar e acreditar. Acredite no seu filho, sabe? Por mais que pareça em vão, você esteja fazendo naquele momento, vai dar fruto. Ai, que bom. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, e eu gostaria de agradecer a você, Vanessa, por você estar aqui compartilhando com a gente experiências da sua vida. E eu gostaria que você se despedisse das pessoas e deixasse o seu contato na rede social, porque de repente algumas pessoas vão se inspirar nesse projeto, ou algumas pessoas vão querer participar. Então, se elas quiserem te perguntar alguma coisa. Claro. O Facebook é Além do Autismo, a nossa página, e tem meu WhatsApp, que é 32 991 34 2777. E você, Juliana, despeça das pessoas e deixa o seu contato. Onde as pessoas te acham, onde que elas podem, de repente, agendar uma consulta com você? Eu estou no Instagram também, psicóloga Juliana S. Dutra. Eu trabalho no Centro Especializado em Reabilitação, aqui na PAI. E no consultório, no telefone 32 99144 6192.
e agradeço, né? Foi um imenso prazer. Imagina, eu que agradeço por você estar aqui com a gente, compartilhando com a gente, dividindo, né, seus conhecimentos, multiplicando a ideia, né, e tocando no coração das pessoas, levando mais informações, né, que eu acho que é muito importante, esclarecendo um pouco, jogando por terra muitos mitos ou preconceitos, né. É isso aí, pessoal. A gente está encerrando hoje o nosso bate-papo, né, as surpresas da maternidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, antes de ir embora, deixar aqui, ó, o likezinho no nosso canal, se inscrever e compartilhar com todas as pessoas que vocês conhecem, ok? Até a próxima. Um beijo grande.